Esse é um vídeo tutorial do app elétrico e nesse vídeo nós veremos como agrupar os circuitos e como fazer a demanda do quadro. Vale lembrar que esses procedimentos são específicos para projetos e nesse caso aqui eu tenho um projeto sem croquis de planta baixa e tenho aqui um QDC, um quadro, né? Ou melhor, um QDF, que é o meu quadro bifásico, ok? Muito bem. Eu vou clicar aqui em ambiente, vou clicar em outros, agrupar. Eu tenho aqui a tela para fazer o agrupamento do circuito. Vamos começar aqui em outros, vou clicar aqui em filtro. Você observa que apareceu aqui três blocos aqui, tá? Eu vou clicar aqui em filtro do ambiente, observe que ele vai fazer uma filtragem aqui, apenas lavanderia, apenas quarto, apenas iluminação, UG, TUI, TUG e número nós não temos, tá? Tá sem número. Quando eu faço a filtragem, observa que aqui embaixo eu tenho carga instalada, nesse caso aqui 5.334 watts, e a carga filtrada. Sempre que eu faço um filtro, aparece o valor da carga filtrada, ok? E também temos aqui o fator de potência de iluminação e tomada. Muito bem. Vou clicar aqui em outros filtros para tirar. Agora vou clicar em outros e quadros. Aqui eu tenho a oportunidade de definir um número para o quadro. O que acontece? Se eu não definir um número para o quadro, para o QDF, eu não posso lançar um circuito de alimentação que vai da entrada até o QDF. Então, eu vou aqui definir um número para o nome do quadro, essa coluna aqui, ó, que é o QDF. Essa informação aqui, quadro montante, é apenas uma referência para a gente saber o que está montante aqui do quadro, acima. É só uma referência. O importante mesmo é essa coluna aqui, nome do quadro. Então, eu seleciono. Vou colocar aqui nesse campo um número qualquer, vou colocar aqui 0 e vou colocar em salvar. Observe que aparece aqui na coluna número o número que eu acabei de definir. Se eu quiser desfazer, basta eu deixar selecionado, limpar aqui esse campo, deixar vazio e clicar em salvar. Ele limpa. Esse último campo aqui, STS, é status. Quando eu lançar esse circuito, esse campo aqui vai ficar com status OK. Tá? Por enquanto ele está vazio. É apenas aqui uma verificação mesmo, tá? Nada de tão importante não. Vou clicar aqui em fechar. Eu tenho aqui então a minha tela e eu vou começar aqui. Tá? Muito bem. Deixa só eu tirar aqui esse filtro. Agora sim. Como que a gente faz para agrupar os circuitos? Eu preciso selecionar, observe que quando eu seleciono ele fica azul, selecionei aqui 2, eu defino aqui o número, vai ser 1, vai ser TUG, tá? Ele já coloca aqui a informação do fator de potência e o rendimento. Observe que esses campos aqui em amarelo, eles não permitem edição, tá? Porque o fator de potência é automático e esse rendimento aqui também vai ser automático para esse tipo de carga, tá? Se fosse aqui, por exemplo, um motor, ele já habilita aqui esses campos para poder mexer neles, tá bom? Mas nesse caso aqui, ele desabilita. Eu vou clicar aqui em agrupar. E você observa que ele definiu aqui o agrupamento para mim. Se eu clicar aqui em circuitos e selecionar aqui o quadro, eu vou selecionar aqui o QDF e eu já tenho aqui, tá, um circuito agrupado. Nesse caso aqui está na fase R e está aguardando aqui os demais circuitos e observe que ele já vai fazendo aqui o equilíbrio de fases para mim, para poder ir acompanhando. Vou fechar. Vou selecionar agora o segundo circuito, vai ser esse aqui do quarto. E
uma informação aqui também importante é o seguinte. Vou selecionar aqui o número 2. Vou também clicar aqui nessa bomba d'água, em cavalos. O que acontece? Eu não posso juntar cavalo e HP com nenhuma outra carga, ou seja, cavalo tem que ficar apenas com cavalo e HP apenas com HP. Se eu tentar misturar e clicar aqui em agrupar, eu vou receber esse tipo de informação aqui, ó. Sempre que eu tentar misturar cavalo com qualquer outra carga que não seja cavalo e HP com qualquer outra carga que não seja HP, vai dar essa informação aqui, ok? Se você quiser juntar esse tipo de carga, você vai ter que optar por definir essa carga em watts, tá? Vai ter que fazer uma conversão e definir ela em watts, porque se você definir em cavalo, ela terá que ficar sozinha, ou HP também terá que ficar sozinha, ok? Tem essa observação aí. Então vou definir aqui esse segundo. Bom, agora que eu já informei aqui essa questão aqui de como que se agrupa, eu vou mostrar aqui agora como que se desagrupa, tá? Eu vou selecionar aqui, novamente aqui, esse circuito 2. Eu vou limpar essa informação aqui do número de circuito e vou clicar em agrupar. Observe que ele vai desfazer esse agrupamento para mim. Ele desfez, ok? Vou selecionar novamente e vou agrupar. Então é assim que a gente desagrupa. Agora eu vou fazer aqui agora. Só que eu acabei definindo aqui errado, né? Nesse caso aqui é a fase S. Beleza. Agora eu vou fazer aqui o circuito 3. Que nesse caso aqui vai ser a iluminação. Vou clicar em agrupar. Vou fazer aqui agora o 4. Que nesse caso aqui vai ser o meu motor. Vou definir aqui para ele um fator de potência. Vou definir aqui para ele um rendimento. Vou clicar aqui, vou selecionar e vou clicar em agrupar. Vou prosseguir aqui para o 5. Mas já vou dar uma olhada aqui no circuito para ver como que está ficando aqui, tá? Então ele já está fazendo aqui o equilíbrio das fases, tá? Vamos então prosseguir. Eu vou fazer aqui agora o circuito de número 5. Vai ser esse aqui. Vou definir aqui um fator de potência aleatório para ele. E finalmente o 6. Vou dar uma olhada aqui em circuitos. Ficou assim. E basicamente acabamos de agrupar aqui todos os circuitos. Vou fechar aqui. Aqui também. Vou clicar em circuitos. Vou clicar em lista e vou clicar em demanda. Aqui eu farei a demanda do quadro, tá ok? Eu tenho aqui duas opções, entrada e QDF. Nós faremos a demanda do QDF. Eu selecionei aqui QDF. Se eu rolar aqui, observe que eu tenho aqui uma tabela, tá? Essa tabela aqui tem algumas informações. Eu tenho aqui também as informações aqui do cálculo da corrente, tá? Nesse caso aqui foram 22 amperes, 22,8, e ele calculou aqui um disjuntor de 25. Nós vamos alterar algumas coisas e isso aqui vai mudar. E nesse caso aqui a demanda está em 4.613. O que acontece? Aqui em potência reserva está opcional, tá? Você pode inserir ou não. E aqui em reserva, QDR reserva, é a quantidade de espaços reserva em relação à quantidade de circuitos do quadro, que nesse caso aqui vai ser 2. Eu vou definir aqui uma potência aleatória, tá? A norma não define potência, diz apenas a quantidade de espaço reserva.
vou colocar aqui 2. Observe aqui em fator de demanda IUG adotado e fator de demanda TUG adotado. É opcional também. Observe aqui, ó, nessa coluna FDCalc, tá? Aqui em IUG e aqui em TUG. Ele calculou, tá, um fator de demanda com base nessa potência de 0,66, que é o que está sendo usado agora, porém eu posso vir aqui e posso estar alterando aqui para outro fator. Nesse caso aqui, eu vou colocar 0,75 e vou colocar 0,85. Nesse caso ele vai colocar aqui nesse campo FDADOT, né? Essas colunas aqui, tá? Esses fatores de demanda de iluminação e de tomadas, e vai passar a utilizar eles e vai deixar de utilizar o fator de 0,66. O que mais tem aqui? Eu vou clicar aqui em salvar e vamos ver essas alterações. Então você observa aqui, ó, ele já inseriu aqui os novos fatores de demanda. O valor aqui da corrente já aumentou, tá? Por causa do aumento aqui do fator de demanda e também no aumento na inserção aqui dos circuitos, dos espaços reserva. Então já aumentou aqui. Eu preciso definir aqui um disjuntor adotado, senão ele não vai aparecer no meu diagrama, tá? Então eu adoto aqui 50. IDR, eu posso escolher aqui um IDR geral. Eu vou escolher aqui 63. Eu vou definir que ele será tetrapolar. O meu DPS eu vou deixar aqui 175, a tensão dele. Eu vou definir aqui 25 kA para esse DPS, tá? Eu vou colocar aqui, nesse caso, 3 DPS, ou seja, vou botar também aqui no neutro. Se eu não quiser, eu coloco 2. A classe dele eu vou deixar a classe 2. E quando eu clicar em salvar, vão aparecer aqui essas informações. Beleza. Então, basicamente, essa tela aqui é só isso, tá? Permaneceu aqui as informações. Salvei as informações e tá ok. Então, já defini aqui a minha demanda. Vou clicar aqui em fechar. E eu agora estou aqui na tela de circuitos. Bom, meu objetivo aqui era mostrar o agrupamento e a demanda, que já foi mostrado. Ok? O que acontece? Eu já mostrei aqui como que se lança o circuito do projeto no modo avulso, mas não mostrei ainda como que se lança no modo projeto, tá? A diferença aqui vai ser a seguinte: no modo projeto, o número, o tipo de carga, aqui o quadro jusante, as fases, a potência, eles já virão automaticamente preenchidos, tá? Tanto é que você não tem acesso aqui à potência, não tem acesso às fases, ao tipo de carga, ao quadro jusante, ao número, porque quando eu inserir o circuito, ele automaticamente vai trazer essas informações. Ou seja, essas informações elas já foram definidas anteriormente, por isso que fica dessa forma. Então, o que acontece? Antes de lançar aqui, eu vou definir um curto-circuito para a minha entrada. Isso é opcional, tá? Eu vou fazer apenas a título de exemplo. Vou clicar aqui em ICC que deu a quiloampere, nesse botão verde. Vou selecionar a minha entrada. Vou definir aqui um curto-circuito aleatório para ela. Vou clicar aqui em editar. Beleza, já defini. Agora, o que acontece? Eu vou clicar aqui em lista e vou clicar aqui em agrupados para começar a lançar os circuitos. O que ele vai fazer? Ele vai primeiramente mostrar para mim todos os circuitos de alimentação. Ou seja, antes de lançar algum circuito final, eu vou ter que lançar todos os circuitos de alimentação. Isso é importante porque nós já temos a demanda dos quadros. Ao lançarmos os circuitos de alimentação primeiro, o que acontece? A gente vai passar a ter o curto-circuito em cada quadro e dessa forma, quando a gente for lançar os circuitos finais desse quadro, nós poderemos lançar a integral de Joule, que é o curto-circuito
ok? Em relação ao cabo. Então é por isso que ele primeiro vai mostrar para a gente os circuitos de alimentação. Eu vou clicar aqui em agrupados. Ele vai mostrar aqui, insere circuito de alimentação. Eu vou selecionar aqui o QDF. Ele traz aqui a demanda. Eu vou clicar em inserir. Observe aqui, ó, ele já inseriu aqui as informações referentes a esse circuito. Inclusive aqui o ICC que nós definimos, tá? De 4,1. Eu vou clicar aqui em número. Eu vou clicar aqui ao lado, eu vou clicar em alimentação para inserir aqui essa descrição automática que ele trouxe para mim. Como nós já vimos essa tela aqui, eu nem vou me ater aqui à questão dos campos, tá? Se você quiser saber em relação a esses campos aqui, eu sugiro que você dê uma olhada no tutorial de circuitos. Já verificamos aqui as informações desses campos aqui, beleza? Então, ficou faltando aqui a distância, tá? Nesse caso aqui não é um projeto com croquis, então eu tenho que definir a distância manualmente. Vou definir aqui 16, queda de tensão, vou deixar 1. Basicamente isso aqui, vou clicar em calcular. Ele calculou aqui um disjuntor de 40, uma seção aqui de 10. Vou fazer aqui uma alteração para 16, para 50 e vou clicar em inserir. Beleza? Nesse caso aqui, observe que ele trouxe aqui uma tela para eu poder editar o curto-circuito do quadro. Agora, o que ele está fazendo? Ó, já que você acabou de lançar, então agora lança o curto-circuito no QDF. É o que ele está pedindo aqui para eu fazer. E ele já calculou aqui um curto-circuito para mim de 1,96, beleza? Eu vou arredondar aqui para 2, tá? Para 2 e vou clicar aqui em editar. Então, eu acabei de, após inserir o circuito de alimentação, eu acabei de editar o meu curto-circuito no QDF, beleza? Vou fechar. E agora sim eu posso lançar os circuitos finais do QDF. Agora que eu já tenho o curto-circuito nele de 2 kA. Então eu clico aqui em lista, agrupados. Agora sim ele traz para mim os circuitos do QDF. O que eu preciso fazer aqui? Basicamente selecionar, nesse caso aqui, os lançamentos, pelo menos por enquanto, eles são manuais, tá? No futuro podemos até ver uma possibilidade para automatizar isso aqui, mas nesse momento são manuais. Vou clicar aqui em inserir. E aí o procedimento é a mesma coisa, tá? Ele vai preencher aqui as informações, tá? Aí eu clico aqui em ao lado para trazer aqui uma descrição padrão. Posso estar alterando aqui. Vou deixar dessa forma mesmo. Vou precisar definir aqui a distância. Vou botar aqui 9. Defino aqui também a queda de tensão. Defino aqui se ele tem circuito agrupados. Faço as definições que tem que fazer aqui. E clico em calcular. Após calcular, eu posso estar mudando aqui a questão da seção ou do disjuntor. Nesse caso aqui eu vou optar por colocar 20, ok? E vou clicar em edição, inserir. Aí ele vem aqui e vai pedir para eu lançar o segundo. E basicamente é isso aí, tá? Ele vai fazer isso aí para todos esses circuitos aqui, até eu lançar um por um. Isso daí você pode ver no exemplo de projetos, tá? Que já tem lá. Mas eu vou parar por aqui porque eu acredito que isso aqui já é o suficiente. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo aqui é só. Valeu e até a próxima.